Tá pingando dinheiro, é porque elas estão chegando. Thaís Herédia, Priscila Asbeck. Thaís, boa tarde. Ei, boa tarde, meninos. Pri já estava com a tarde, gente. Thaís. A gente vai falar justamente da situação da Argentina, que chegou agora na nossa hashtag, uma participação de lá, porque os argentinos estão nas ruas hoje para protestar contra a disparada dos preços no país. Então, vamos trabalhar esse assunto hoje aqui com a Thaís e com a Priscila. Pri, a inflação por lá já passa dos 60% nos últimos 12 meses. O que aconteceu para chegar a esse ponto? Aconteceu muita coisa, tudo o que os manuais da economia dizem para não acontecer, né? Vou citar algumas coisas aqui, mas é importante a gente ressaltar esse ponto da inflação que está pegando muito, os protestos estão acontecendo muito motivados por essas questões da economia e o que mais assusta não é nem que a inflação já passou dos 60%, é que pode chegar em 100%. Então, já há uma previsão de que a inflação passe dos 3 dígitos, dos temidos 3 dígitos, já que tem uma previsão, por exemplo, que a inflação de junho sozinha passe de 5%. Então, uma situação bem complexa lá. O que está acontecendo hoje na Argentina? Eles convivem praticamente com 2 taxas de câmbio, uma taxa oficial e uma taxa paralela. A cotação paralela, inclusive tem vários nomes, Blue, Social, Purê, contado com liqui. Então, a cotação oficial está em cerca de 130 pesos, a cotação do dólar, e a cotação no mercado paralelo chega a 236 pesos. Então, é uma situação que é uma combinação que veio de uma tentativa de controle de câmbio, controle de preços, represamento de preços que acabou culminando nessa situação que teve um estopim, inclusive, na semana passada ou retrasada, que foi a troca de ministros, né? A renúncia do ministro das Finanças, que era considerado um nome mais fiscalista, e aí com a saída dele entrou então a Silvina Batakis, que é próxima a Cristina Kirchner, e tem uma visão ali de que pode trazer medidas mais populistas. Quem saiu antes foi o Martín Guzmán, que era considerado um nome mais responsável do ponto de vista dos gastos públicos, da questão fiscal. Sim, agora, Thaís, a gente fica olhando essa inflação muito assustados, né? Porque aqui no Brasil a gente está com a inflação alta, mas não se compara a 60%. E os preços, até o pessoal comentando na hashtag, já estão desse jeito que estão. Tem risco da gente passar por algo parecido aqui? Não tem esse risco. Quer dizer, nada é impossível, mas é muito improvável que isso aconteça aqui no Brasil. E a principal fundamento para isso se chama moeda. A Argentina não tem uma moeda há mais de 20 anos. Nós fizemos o caminho exatamente oposto. A economia brasileira e a economia argentina, nos últimos 35, 40 anos, elas estavam em situações opostas. Quando a Argentina estava indo muito bem no começo dos anos 90, já começava a apresentar problemas, o Brasil estava lidando com uma inflação de 2.000, 2.500% ao ano. A partir de 94, quando o Plano Real começa aqui no Brasil e o Brasil começa a escrever um novo capítulo da sua história econômica, a Argentina passa a sofrer muito com a crise do México, logo depois, em 97, vem a crise da Rússia, depois, em 98, a crise da Ásia. Isso praticamente quebrou a Argentina, que tinha resolvido fazer a moeda americana, o dólar, como âncora da sua economia. Portanto, quando houve uma crise internacional dos mercados emergentes, os investidores foram todos embora. Enquanto isso, o Brasil não, estava fortalecendo a sua moeda. A grande separação que aconteceu entre nós e os argentinos foi a partir de 99, quando o Brasil adotou o sistema de metas para a inflação, adotou o chamado tripé macroeconômico, liberou o câmbio, passou a adotar metas fiscais, e 2001, quando a Argentina quebrou de vez e decretou a moratória, o Brasil sofreu bastante por causa disso, mas a partir dali ficou muito claro que já havia acontecido uma diferença, inclusive institucional, muito grande entre os dois países. O Banco Central brasileiro era reconhecido internacionalmente com a credibilidade do Armínio Fraga, que na época era o presidente do Banco Central. O real parecia ser uma moeda que já tinha conseguido passar pela pior onda, pela pior crise, e o Brasil estava caminhando para um ambiente de mais estabilidade, mais crescimento. Então, desde lá, então, mais de 20 anos que o Brasil se descolou da Argentina. Nós continuamos grudados ao país porque temos uma forte relação comercial. A
Argentina é o país que mais compra produtos manufaturados do Brasil. Temos o Mercosul, que nos liga também economicamente, mas temos essa dependência. Nós precisamos comprar trigo deles e eles precisam comprar batedeira, liquidificador e carros do Brasil. Portanto, é uma relação de interdependência que ainda se mantém e nos prejudica quando a Argentina vai mal, mas, de qualquer forma, do ponto de vista do fundamento da economia, o Brasil, mesmo com todas as distorções que a gente passou nos últimos anos, o Brasil conseguiu avançar muito. Temos muitas diferenças fundamentais entre as nossas economias. Pri, essa solução que pedem de auxílio, de ajuda do governo, as camadas mais precisam mais, como a gente está fazendo aqui no Brasil, seria uma medida lá também como eles querem? A gente tem algumas semelhanças e algumas diferenças, né? A Thaís falou muito bem das diferenças, é importante pontuar isso, porque tem algumas pessoas que perguntam, né? A gente poderia chegar nesse ponto de inflação, né? Porque a nossa inflação também está subindo e tudo, mas no momento, o que todos os economistas dizem é que a gente está com uma situação muito diferente, porque a gente tem muitas regras, né? Um arcabouço fiscal que segura, que impede que esses gastos que acontecem, até aqui de forma emergencial e que estão acontecendo em todo o mundo, eles abandonem por completo as regras que regem as nossas contas públicas. Mas o que todos dizem também é que a situação na Argentina acende um alerta muito importante para o que está acontecendo no Brasil. Ainda que estejamos muito distantes, o que está acontecendo na Argentina é citado como um exemplo do que a gente não deveria fazer. E muitas vezes, muitos desses últimos atos e medidas do governo são comparados, inclusive, com o que está acontecendo lá. Então, uma tentativa de segurar alguns preços, como no caso dos preços dos combustíveis. Esse foi um ponto, por exemplo, que foi muito batido. Na Argentina, esse represamento de preços levou à situação que existe agora. Não vamos congelar preços aqui, não vamos repetir o que está acontecendo lá. Então, assim, o que os economistas dizem é que qualquer medida que tenta controlar preços, controlar a livre circulação de mercadorias, controlar câmbio, são medidas que são populistas, dão certo no curto prazo, mas podem ter um efeito muito negativo depois. Tá certo. Pri? Posso fechar aqui rapidinho? Eu sei que a gente já estourou o tempo, mas é importante assim, a Argentina está sob um acordo com o Fundo Monetário Internacional, eles têm metade da população vivendo em situação de pobreza, a situação lá é muito grave, foram vários erros cometidos nos últimos 20 anos, as instituições lá não têm credibilidade, nem o Banco Central, nem o Ministério da Economia, as contas públicas não são transparentes, a gente aqui, a gente critica porque enxergamos, né, o que vemos, então o que está sendo feito no Brasil, nós não chegamos a esse ponto que eles têm lá já há muitos anos, mas é importante pontuar isso, né? São milhões de argentinos que estão vivendo uma situação de pobreza e insegurança muito grande, é um país colado a nós e que, de novo, como eu repeti, temos uma relação de interdependência, então não é interesse do Brasil que a Argentina fique como ela está hoje, né? Que ela consiga encontrar de alguma forma um caminho para sair dessa situação. Tá certo, Thaís. Obrigada, Pri. A gente volta a conversar daqui a pouquinho.